Senhoras e senhores outros, quanto mais você vai escutando metal, mais você tende a acabar caindo mais próximo de subgêneros mais nichados e específicos, como death metal e black metal. E eu não sei vocês, mas eu pelo menos com certeza tive a minha cota de choque ao ouvir algumas dessas principais bandas pela primeira vez, mas com um pouco de mente aberta e tempo, aprendemos a amar esses caras do jeitinho deles. Mas para minha surpresa, existem subgêneros que apostam em sons ainda mais agressivos e pesados, o que pra mim é loucura. E uma dessas bandas que tava causando um furdúncio dentro do underground do metal é a banda que eu vou carinhosamente abreviar o nome para Cattle Decap. Essa banda é um dos principais nomes do death grind moderno, que é o estilo que, de uma forma bem básica, une elementos do death metal com grindcore, e marcaram essa posição não só por sua longevidade, que já ultrapassa 20 anos de estrada e atividades, mas também pela sua dedicação aos temas e letras das músicas, que no geral orbitam entre misantropia e ódio à humanidade, a protestos a favor da proteção do meio ambiente e vida animal. Eu acho que muito dessa rejeição à humanidade já fica bem explícita nas capas de alguns de seus álbuns. Ó, vocês estão olhando pra essas pessoas? É isso que acontece quando vocês não dão like e não se inscrevem no canal, hein? Só avisando. Mas enfim, essa reputação deles é tão curiosa que mesmo eu, que não tenho muito contato com esses campos do metal, já ouvi falar deles algumas vezes. Então, já que eu quero apostar na variedade de gêneros aqui no canal, acredito que esse pode ser um bom projeto para mergulharmos de uma vez nesses poços mais fundos de death metal e grindcore, ainda mais porque me parece que esse é um dos lançamentos mais antecipados no metal recente, e dessa forma minhas dúvidas já estão brotando na minha cabeça. Cattle Decap, suas ideias, proposta, estética, tudo ao redor de vocês chama bastante atenção, mas será que mesmo pode ser dito pra música de vocês? Vocês conseguem fazer alguém como eu se interessar mais por esse estilo? Ou a fidelidade com o nicho fala mais alto? Vou ter que dar uma olhada nisso. Mas assim, pessoal, eu acho que esse vídeo vai ter que começar com um certo adendo. De uma forma geral, esse álbum foi bem mais acessível e tranquilo do que eu tava esperando. De novo, eu não sou um gênio em death grind, mas muitas das composições e tipos de transições dentro das tracks me lembrou bastante o tipo de som que eu imaginaria ouvir de bandas de tech death metal, e daí já é um território um pouco mais familiar pra mim. Eu não tenho certeza se isso foi uma mudança da direção padrão do Cattle Decap, e eu até cheguei a ver uma ou outra discussão por aí se é apropriado chamar esse LP de death grind ou não, mas isso são detalhes, o que realmente importa no fim é a qualidade da música, mas achei que valia a pena pelo menos deixar esse comentário. Voltando pro álbum, Terrasite é de certo modo um projeto conceitual que se baseia bastante na ideia de renascimento da espécie humana, unido com esses outros temas que eu falei antes, focando principalmente na misantropia. E pra começar, gente, eu devo dizer que eu fiquei bem surpreso pela dedicação que a banda tem em relação à escrita das músicas. Realmente não são muitas bandas de metal por aí que colocam isso como um de seus principais fortes. Com certeza tem muitos por aí que odeiam pessoas em geral, mas por experiência própria, essas letras dessas bandas geralmente acabam tentando ser agressivas e edges demais, o que acaba sendo um pouco difícil pra levar elas a sério. E mesmo esse disco não é imune a esses momentos, mas vendo todo, o resultado pra mim acaba saindo como positivo. Eles possuem um vocabulário extenso e variações interessantes nas estruturas de versos, pontes, refrões e etc. Mas voltando pra questão do tema de renascimento, eu acho que isso não poderia ter sido apresentado de uma forma melhor que a Terrasite Adaptation, o que faz sentido, afinal ela é a música que abre o álbum, e conta com uma intro dramática bem intimidadora que já se desenvolve naquele breakdown maluco e posteriormente desacelera em um tom mais pessimista. E toda essa progressão combina bem com a ideia de surgimento de uma nova espécie monstruosa de humanos parasitas parecidos com baratas, sobreviventes de um tipo de evento apocalíptico. Isso é muito bem representado pela capa do álbum, que com certeza gera sentimentos à primeira vista. E esse sentimento de repulsa à raça humana que se colocou nessa posição lamentável é expressa com mais ênfase na próxima faixa, a We Eat Our Young, que é inclusive o single principal do álbum e que eu não cobri aqui no canal, então desculpa por isso. E a imageria dela é bem clara, descrevendo a Terra como um aterro nojento onde damos luz para a próxima geração, o que obviamente engata no questionamento sobre a nossa destruição e poluição do planeta, e fecha de uma forma bem legal com esse mantra do We Eat Our Young. E mais uma que eu quero puxar é a Photic Doom, uma das mais agressivas e brutais sonoramente, e que tem como sua base a falta de esperança e melhora nas atitudes de todos, descrita de uma forma meio complicadinha, mas até meio poética, bem interessante de ler. E claro, não dá pra ignorar aqueles solos de guitarra perto do fim que une o tom mais desesperador dos últimos versos. Falando um pouco mais não só de instrumental, mas som em geral, eu quero começar mandando um salve pro baterista David McGraw, que deve ter sofrido pra fazer esse negócio. Inclusive, suspeito que talvez a capa do álbum seja mais uma representação artística de como ele acordava dos dias depois das gravações de estúdio. E claro, impossível ignorar o vocal impressionante do Travis Ryan. A versatilidade dele entre o vozeirão mais bruto e esses berros mais estridentes basicamente tornam ele em dois cantores de death metal unidos em uma só pessoa. Eu já vou adiantar e dizer que pessoalmente eu não acho que todos esses momentos da voz de Goblin deram certo, mas vendo todo não deixa de ser muito respeitável. Mas voltando pro instrumental, eu quero primeiro destacar a The Storm Upstairs. Eu adoro aquele começo com a riff de guitarra acompanhada do baixo dando uma porrada na música. Em vários aspectos eu acho que essa é uma das mais equilibradas por dar um espaço legal pra banda inteira ter seu momento
momento no holofote. Eu também cito isso em relação à solastalgia, que pra quem tá curioso, aparentemente é um termo que se refere à angústia associada à mudança da natureza ao redor de uma pessoa, e eu acredito que essa é uma das que mais deixa explícito uma certa influência de black metal na sua composição, com todas as riffs incessantes e desesperadas de guitarra, que levam a uma finalização melódica bem brilhante, e claro, aquele trecho com o baixo ficou bem legal. E mais uma que eu quero enfatizar agora é a Just Another Body, que é disparado uma das que mais aposta na estrutura antêmica e dramática, com o começo deprimente nas notas de piano, mas que rapidamente retorna ao apocalipse característico do Terracide. Faz bastante sentido a ambição nessa música, já que ela é a que fecha o projeto, então uma conclusão grandiosa era o mínimo de se esperar, e junto com a solastalgia também possui um dos melhores momentos melódicos do LP. Mas como eu comentei antes, nem tudo acabou perfeito aqui. Por mais que a maioria do projeto tenha uma escrita pelo menos decente em todas as suas músicas, eu acho que a temática do ódio à humanidade é repetido demais sem apresentar pontos muito interessantes. The Insignificants é uma das mais fracas na escrita, só repetindo a ideia de acabe com a gente, extermine a gente, e também não me impressionou muito instrumentalmente. And the World Will Go On Without You tem uma riff cativante no começo, mas sei lá, eu não senti muita criatividade no resto. Sobre Dead End Residents, o primeiro verso tem uma estrutura bem legalzinha de ouvir, mas eu acho que exagera na duração. E lembra que eu falei que a voz de Stitch nem sempre deu certo? Então, alguns momentos melódicos em todas essas músicas acabaram meio estranhos por causa disso. E uma das que mais sofre é a Scourge of the Offspring. E essa é com certeza uma música curiosa, porque vendo as letras me parece que ela é de certo modo dedicada ao Covid. E tipo, mano, eu percebi que essa banda realmente leva a sério o ódio ao ser humano, mas caraca, isso realmente era necessário? Enfim, o último ponto que eu quero trazer aqui é sobre a produção e mixagem das músicas, que no geral estão bem limpas, ou seja, dá pra ouvir com bastante clareza os sons de cada instrumento e cada vocal. Pessoalmente, isso não tende a ser uma coisa que me incomoda muito, porque eu já ouvi por aí que acertar esses pontos nos subgêneros de metal extremo é uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo eu sei que existem muitos metaleiros por aí que realmente curtem um som mais old school, mais sujo e zoado pra músicas nesse campo, então eu meio que deixo isso como um aviso pra caso seja a sua preferência. Eu não me incomodo muito com isso, mas sei que críticas legítimas podem ser feitas aqui. Então, senhoras, senhores e outros, Terracide é um projeto que passa longe de ser perfeito, mesmo se você ignorar esses pontos técnicos da qualidade do som, ou se ele é death grind ou não, ainda assim, na minha opinião, dá pra sentir umas falhas consideráveis. Eu acredito que esse conceito de renascimento da espécie humana meio que é só executado no começo e no fim, enquanto o meio é entupido de formas diferentes de dizer que você odeia todo mundo, algumas dessas formas inclusive atingindo pontos que eu pessoalmente julgo bem desnecessários, mas balanceando com o lado positivo, pra mim é inegável o talento e poder que a banda possui. Quando toda a ambição sonora realmente é cumprida, ela deixa uma marca em você, e de novo aprecio também a dedicação na escrita deles, e eu também não me sinto mal nesse resultado final, já que a própria fanbase do Carol Decap parece estar em consenso de que existem projetos melhores deles no passado. No fim, mesmo se esse LP não explodiu a minha cabeça com seu conteúdo, eu acho que já foi o suficiente pra me manter interessado nesses gêneros mais sombrios do metal, e definitivamente vou continuar me aprofundando aqui, seja em lançamentos futuros ou clássicos adorados e respeitados pela comunidade. Então, fechando esse negócio, Terracide é uma ponte interessante que junta a superfície com a profundidade do death metal. Não é perfeito, mas com certeza tem conteúdo suficiente para ser uma experiência interessante de ser ouvida, mesmo quase atingindo 1 hora de duração. A não ser que você já tenha uma afinidade muito grande com death metal e relacionados, eu não considero o álbum como essencial, desculpa aí, gente. Eu acho que vale mais a pena focar nas melhores músicas, que são Parasitic Adaptation, We Eat Our Young, The Storm Upstairs, Solastalgia e Aphoric Doom. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu corto Scourge of the Offspring por motivos óbvios e The Insignificants. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Terracide de 0 a 10, eu dou um 7 redondo, beleza? É pela média, cara, não é revolucionário, mas com certeza não é ruim também. Faz bastante sentido ele ser um dos projetos de metal mais antecipados recentemente, e de fato fornece umas músicas muito legais para escutar e reescutar, mas tem suas limitações. E é isso mesmo, lembre-se que tudo isso é só minha opinião. Até a próxima e falou!